Bem-vindos ao nosso Falando Nisso nesse canal YouTube com recomendações para passar as férias entre 2022 e 2023, os livros que saíram aí no ano passado, no ano de 2022. Hoje comentando Lacan e a Democracia, um livro solo que eu acabei publicando no começo desse ano, um livro que gerou muitos debates, estou muito satisfeito com a recepção dele, com as críticas que ele recebeu também. A gente teve uma série de lançamentos, né, com debates com o Nelson, com o Vladimir Safatli, com a Lívia, com muita gente aí do campo, né, o Dassaev. Enfim, lançamentos que foram organizados pela Boitempo, mas eu queria comentar, então fazer um comentário convidando vocês para ler esse trabalho, né? Apresentando esse texto como um conjunto de reflexões, claro, né, provocados pelo contexto de retração da democracia, no fundo discutindo uma questão que vai além, que é, afinal, psicanálise comporta uma política? Se sim, essa política é democrática ou não? Né? Ou a gente poderia aderir a qualquer política, porque a psicanálise é meramente um método, né, para tratar das afecções neuróticas, então ela se alinharia mais ou menos com a medicina, né, com o pior e com o melhor, com a direita e com a esquerda, com usos e abusos. Eu tento argumentar que não, eu tento argumentar que há uma afinidade histórica entre psicanálise e democracia, porque são ambas práticas que têm que ver com a palavra, com o uso livre da palavra, no uso livre da palavra, num caso no espaço público, no outro caso no espaço privado, e portanto questiona essa separação entre o público e o privado, e que tem que ver com o desejo e com o tratamento do conflito inerente à expressão e ao posicionamento do desejo e à subjetivação do desejo pelas mediações simbólicas, né? Pela praxis, né? Como Lacan diz, né? A praxis do simbólico sobre o real, entendendo aí o real nas suas diferentes figuras, né? Do mal-estar, entre elas o fracasso, o déficit, a crise da democracia e a emergência de fenômenos correlatos da ordem da segregação, da violência, da necropolítica. Aqui no programa desse livro, tentar mostrar como a psicanálise ela se afiniza, ela se entranha com o que eu chamei assim de tradição crítica do Ocidente. Mais além do que pensar assim, não, ela está a favor da filosofia, então ela está contra a filosofia, a antipsicologia, como o Lacan disse, ou a antifilosofia. Eu vou mostrando, né, como o que me parece Lacan está buscando aí é um alinhamento da psicanálise com a tradição crítica, seja ela da filosofia, seja ela da ciência, seja ela da arte, né? Quer dizer, é uma transversalidade que a gente tem aí na atenção incorporativa, né, da razão e da linguagem como função do fazer psicanalítico e do lugar da psicanálise no mundo, né, que cada vez mais nos convoca para pensar qual é o nosso horizonte, qual é o horizonte da subjetividade, mas também para pensar as implicações da nossa prática. Então aqui há uma crítica do lacanismo contemporâneo, muito que eu considero assim uma crítica em regra, né? Quer dizer, pensar o real fora do tempo, né? Pensar o real metafisicamente, pensar uma espécie de ideologia do significante, que facilmente evolui para um terrorismo do significante, né? Um léxico vocabular pesado que passa a gerar efeitos de poder, quem usa, quem não usa, quem cita, quem não cita. Naturalização do gozo, né? Aqui, sim, me alinho com várias teses do Alfredo Eidenstein, né, de que, de fato, é preciso entender a desbiologização do corpo e do gozo no Lacan, é uma das tendências contemporâneas, que é de pensar o gozo como substância vital, mas também de pensar, vamos dizer assim, a exclusão da questão do ser e pensar o ser sempre como positividade. É outro problema, vamos dizer assim, ideológico no lacanismo contemporâneo, assim como a fetichização da transmissão. Né? A ideia de que a transmissão da psicanálise seria, assim, objeto, prerrogativa, extensão de certas formas institucionais, escolas e etc. Posto isso, né, defendendo que a psicanálise está alinhada com a tradição crítica e com a tradição democrática, eu vou
tentar entender e ler a ascensão do negacionismo, né, como um processo reativo, como um discurso. Né? No fundo, é a análise do discurso negacionista que vocês vão ter aqui. Por outro lado, vou também tentar entender a emergência de tantos movimentos sociais conexos com a psicanálise nos últimos 10, 15 anos. Então parece se repetir a fórmula. Durante a ditadura militar, a psicanálise cresceu, se desenvolveu Brasil afora. Isso não é comum, isso não é correlato com outros países que passaram por fechamento. E a fórmula se repete. A gente teve um momento de retração democrática e a psicanálise também cresceu, a psicanálise em espaços públicos, a psicanálise na praça, a psicanálise na rua, as outras formas, né, de pensar a formação, que hoje viraram, vamos dizer assim, o debate contemporâneo. Para tentar acrescentar algo nesse debate, eu estou propondo aqui, né, uma divisão, pensando no espaço digital, entre grupo, classe e massa. Quando você tem alguém falando, assim, isso não diz se aquela pessoa está falando, né, num discurso, como grupo, como classe ou como massa. Né? E tento descrever quais seriam as propriedades discursivas, os traços de enunciação, os agenciamentos que a gente vai ter em cada caso. Né? O tipo de afeto, o tipo de sujeito democrático ou contrademocrático que a gente pode inferir dessas noções, né? Que seriam as noções assim, genéricas na teoria social psicanalítica. Depois tem um trabalho, um capítulo, né, sobre políticas de identidade. Então, que entender por políticas de identidade, para que serve a identidade, quando a identidade emerge, o que ela tem que ver com formações narcísicas, com formações defensivas, mas também o que ela tem que ver com potenciais desejos não reconhecidos. Então falo aí dessa meta-identidade, dessa identidade transparente, que é a identidade da branquitude, né, de como ela atravessa, né, várias das categorias e conceitos psicanalíticos de maneira transparente, invisível, né, de como isso pode ser revertido, né, numa teoria mais refinada sobre a identidade e que, no meu entender, vai advir de uma revisão, talvez, uma extensão da teoria da identificação em psicanálise. Hoje, a teoria da identificação mais corrente é uma teoria que presume a identidade como pressuposto da identificação. Né? A igual a. Bom, me parece que o Lacan justamente quis mexer com esse pressuposto. Isso significaria uma teoria não identitarista da identificação. Mas está por se fazer. Talvez o luto seja um caminho para isso, talvez os Borromeu sejam outro caminho, talvez uma revisão da teoria do fantasma. É um problema que está aí aberto, quero discutir com vocês, trago para esse livro. Também políticas de gozo, então aparece aqui como a gente tem que propor assim, um certo entendimento do corpo, mas também da religiosidade contemporânea como políticas de gozo. Né? O discurso do capitalista, né, apresentado nessa conferência do Lacan em Milão, é usado então aí como uma referência para pensar a emergência do neoliberalismo, a emergência do neopentecostalismo no Brasil. Né? Casos concretos de um mesmo dispositivo. Conclui o trabalho, né, aquilo que a gente podia chamar assim, que teoria da transformação a gente pretende para uma psicanálise de compromisso democrático. Né? Quer dizer, o que a gente entende em afinidade com a democracia, que é a transformação, o ritmo dessa transformação, o horizonte dessa transformação, o telos dessa transformação. Há alguma homologia possível, né, entre o horizonte do tratamento, né, da clínica, do que se espera da clínica e a emancipação política? Né? Por que sim, por que não? Teorias da transformação em confronto. Então tá aí o livro editado pela Boitempo. Eu queria agradecer todo o pessoal que trabalhou na divulgação, que compôs as diferentes lives, que trabalhou no livro, né, que reviu o livro. Um grande abraço. Ele tem uma solução gráfica que eu acho muito legal, né, que é essa capa, essa contracapa aqui, fazendo uma alusão ao Miró, né?
esse pintor que está citado, né, nessa capa do olho que enxerga, né, e que está assim, um dedo, que é o dedo da Boitempo, equilibrando assim uma elipse. Uma elipse não tem centro, tem dois focos. Tá aí, Lacan e a Democracia. Quem quiser se divertir nessas férias, um livro da minha autoria. Recomendo a vocês, assim como recomendo a vocês o nosso democrático Aqueronta. Aqueronta, que comporta muitas vozes, que comporta uma verdadeira ágora dentro de si de discussões, controvérsias e colocações sobre o contemporâneo e sua ligação com os nossos antepassados gregos que inventaram essa coisa chamada democracia.